Muito boa noite a todos os amigos, todos os irmãos, né, agradecendo a oportunidade, falando para o nosso inestimado grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhada. Hoje nós estamos aqui, juntos com os amigos e os irmãos desencarnados, para mais um esclarecimento, para mais um bate-papo, para mais uma palestra, falando sobre a doutrina de Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre como podemos ser melhores, né, a cada dia, buscando a paz de Jesus, buscando os seus ensinamentos, tentando colocar em prática, né, os ensinamentos de Jesus. Então agora, para a gente começar mais esse bate-papo, mais esse evangelho, mais essa palestra, peço aos amigos que fechem os seus olhos físicos, mentalizem a figura bendita de Jesus Cristo, e busquemos as energias do nosso Pai Maior, do Universo, buscando a paz, buscando a serenidade, buscando o equilíbrio necessário para ouvirmos da melhor forma e tentarmos colocar em prática nas nossas vidas esses ensinamentos. Então, pedindo para que a gente possa iniciar com uma prece calorosa que vem do fundo do nosso coração, buscando aos amigos espirituais, pedindo que eles nos auxiliem nesse trabalho, que cada irmão possa abençoar o seu lar, o seu espaço, buscando a melhoria das nossas imperfeições, buscando a nossa reforma íntima e agradecendo sempre a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, amigos espirituais, por mais essa oportunidade, pedindo que a luz do nosso Mestre Jesus invada os nossos corações e as nossas mentes, buscando cada dia mais, buscando a proteção divina, que nos livre de todos os males dos mundos carnais e espirituais, que nos dê força para passarmos por nossas provas, buscando, como eu disse, a melhoria contínua para nossas vidas, para a nossa evolução. Que Deus nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, meu nome é Fábio Rossi, né, sou expositor, procuro estudar a doutrina espírita já faz um bom tempo, né? Trago sempre algumas coisas de psicologia, trago sempre algumas coisas, né, que possa nos colocar para cima, principalmente nesses momentos tão difíceis, né? Em momentos tão conturbados que nós estamos passando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vamos fazer algumas reflexões, tá? Sobre valores, hábitos, vícios e desejos. A gente está começando o ano, né? Começando o ano novo, um ano que foi tão difícil, 2020, que 2021 a gente não perca as esperanças, que a gente não perca a nossa fé, que a gente continue a nossa caminhada sempre acreditando em Deus, acreditando em Jesus, mas acreditando em nós mesmos também. Então hoje eu venho falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o se conhecer, né? Porque se a gente está pensando em fazer uma reforma íntima, como fazer uma reforma íntima sem saber o que nós precisamos consertar, né? E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente precisa ver os nossos hábitos, os nossos valores, os nossos defeitos, né? Os nossos vícios e também os nossos desejos, porque isso vai fazer com que mostre quem realmente somos para nós mesmos, né? Para que a gente possa, então, daí partir para uma reforma íntima. É aquela situação, você vai consertar o quê? Né? Você vai consertar, você procura um médico falando, o médico pergunta, o que você tem? Aí você fala, não sei. Né? Então é complicado, você precisa saber o que você precisa consertar para você poder mudar, para você poder melhorar. Né? E eu queria começar aqui falando do que Kardec trouxe para nós. Né? Kardec trouxe em abril de 1857 uma revelação surpreendente, né? Que é o mundo espiritual, com o Livro dos Espíritos, né? Então a gente começou a entender que existe um outro mundo paralelo a esse, né? Com outros irmãos, com outros seres, né? Que juntos formamos a grande
né, a grande população universal. E nos é revelado através do Livro dos Espíritos em 1857. Logo em seguida, né, depois que foi desacortinado esse mundo espiritual, Kardec percebeu que, como existe dois mundos, existe uma influenciação entre esses dois mundos. Né? Existe uma influenciação entre esses dois mundos, um interferindo no outro, principalmente o mundo espiritual interferindo nas nossas vidas. E através de um estudo feito dessa interferência, que foi chamado de mediunidade, né, ele lança então o seu segundo livro. Né? Isso foi em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Ok, então existe espírito, existe uma influenciação, né? Mas Kardec começou a perceber que não só que a mediunidade, né, essa influenciação, não se era feito somente por espíritos assim, benfeitores, ou são espíritos de luz, mas também espíritos inferiores, também que davam, né? Nós damos a margem para que espíritos inferiores também nos, né, haja uma interferência sobre nossas vidas. Então ele viu a necessidade da moralização. E aí então que nasce a terceira obra, em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de falar da moral cristã e, consequentemente, da moral cristã espírita, né? Então, entrando nesse mérito de moral, de ética, que as pessoas confundem muito, né, o que é moral, o que é ética. Então ele diz assim, né, que moral, ele é o código de conduta. O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, ela é o código de conduta da moral cristã. Então, moral é aquilo que você tem que fazer, é aquele conjunto de atitudes que você tem que tomar, né? Agora, a ética é a prática dessa moral. Ou seja, você vai colocar em prática essa moral. Isso se chama ética, né? Porque a gente sabe que moral e ética varia muito, né? De país para país, de cultura para cultura, de época para época. O que se era certo em 1900, hoje não se é mais certo. O que é certo na China não é certo para nós, né? Mas uma coisa é certa, com o Evangelho, com a vinda do Evangelho, nós temos esse código moral, né? Nós temos esse código moral e a gente precisa colocar esse código moral em prática, ou seja, nos tornarmos seres éticos, seres que realmente praticam a moral cristã. Isso é que vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor, que faça com que a gente evolua nessa nossa grande caminhada, que é, né, a nossa evolução. E isso foi nos dado lá, se a gente voltar lá para a questão 625 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vede Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, e seus ensinamentos é a nossa moral. Agora falta nós praticarmos a ética, colocando essa moral em prática, né? E ser ético é a seguinte coisa: é você conseguir colocar, é você responder 3 grandes questionamentos: o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Vamos lá: o que eu quero, o que eu devo, o que eu posso. Porque muitas vezes tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero, né? Então, quando você consegue juntar o seu querer com... quando você quer aquilo que você pode e deve fazer, você encontra, então, a ética, né? A ética da moral, ou a paz de espírito. Voltando lá, quando você quer aquilo que você pode e que você deve, é quando você encontra a sua moral. Essa é a base da reforma íntima, tá? Essa é a base da reforma íntima. O você querer aquilo que você realmente pode e que isso bate com o que você realmente deva fazer. É necessário, então, se fazer alguns ajustes. Porque nem sempre a gente segue isso. Muitas vezes, como eu disse, a gente quer alguma coisa que a gente não pode.
a gente realmente deve fazer, mas você não está com vontade de fazer, né? Você quer, mas não deve. Você deve, mas não pode, né? Você pode, mas não quer. Então tem tudo isso. Então quando a gente consegue encontrar esses três, ajustar esses três elementos, nós encontramos a nossa paz de espírito. Eu vou agora colocar uma imagem, tá? Rapidinho, e a gente já continua aqui com a nossa palestra.